Ela acordou cansada. Não pelo trabalho, não pelas contas. Foi a própria mente que não deixou descansar. Se você conhece esse cansaço, o que Jesus mandou você fazer vai mudar tudo. Você já parou para perceber quantas vezes, num único dia, a sua própria mente virou o seu maior inimigo? Quantas vezes um pensamento surgiu sem ser convidado, se instalou como um hóspede indesejado e passou a ditar o ritmo do seu coração, a cor do seu dia, a qualidade da sua fé? Há pessoas que acordam cansadas, não pelo peso do trabalho, não pela pressão das contas, não pela dor do corpo. Elas acordam cansadas porque a noite inteira a mente não parou. Pensamentos sobre o passado que não volta, sobre o futuro que não chegou, sobre palavras que deveriam ter sido ditas de outra forma, sobre situações que já não têm mais conserto. E ali, naquele travesseiro, travou-se mais uma batalha silenciosa. Isso não é fraqueza. Isso é a realidade de quem ainda não aprendeu o que Jesus veio ensinar sobre a vida da mente. Charles Spurgeon, o homem que pregou para milhares de almas na Inglaterra do século XIX, certa vez disse que o campo de batalha mais perigoso não está nas ruas, não está nas guerras entre nações, mas está dentro do peito de cada ser humano. Ele sabia, com a profundidade de quem viveu anos de luta interna, que uma mente não renovada é uma prisão com as paredes invisíveis. O crente pode estar de joelhos e ao mesmo tempo estar acorrentado por dentro. Spurgeon pregou incessantemente que a salvação não é apenas da alma para o céu. Ela é, desde agora, da mente para a liberdade. E essa liberdade não vem do esforço humano. Ela vem de uma rendição profunda à palavra de Deus, a verdade que transforma de dentro para fora. E foi exatamente sobre isso que Jesus falou. Não em linguagem de teologia difícil, não em termos que só os doutos compreendiam. Jesus falou de um jeito que até o pescador mais simples podia entender. Ele falou da mente, do coração, do que entra pelos olhos e pelos ouvidos e vai se instalando no mais fundo do ser humano. A palavra de Deus é claríssima quando diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, «Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus». Não é uma sugestão, é um mandamento, uma convocação divina para que o Filho de Deus pare de deixar a mente ser moldada pelo mundo e comece a permitir que ela seja esculpida pela verdade. Mas o que significa, na prática, ser escravo dos próprios pensamentos? Significa viver reagindo ao que a mente produz, sem nenhum filtro, sem nenhuma âncora. É acordar com um pensamento de medo e deixar esse medo decidir se você vai se levantar ou não. É ouvir uma palavra de desânimo dentro de você e acreditar que ela é a voz de Deus. É permitir que memórias antigas, feridas não curadas, rejeições do passado e fracassos que já foram perdoados continuem sendo os juízes do seu presente. Há crentes que já receberam o perdão de Deus, mas ainda não receberam o perdão de si mesmos. E por isso continuam presos. Continuam repetindo, dentro da própria cabeça, sentenças que o próprio Deus já rasgou e lançou no fundo do mar. Há crentes que conhecem os versículos de cor, que frequentam a igreja com fidelidade, que servem com dedicação, mas quando chegam em casa, quando a porta fecha, quando o silêncio da noite se instala, voltam a ser escravos. Escravos de pensamentos que acusam, que diminuem, que roubam a paz, que secam a alegria. E Jesus, com aquela compaixão que ninguém tem igual, olhou para isso tudo e não ficou em silêncio. Ele não ignorou a batalha da mente humana. Ele entrou nela. Ele deu instruções. Ele entregou ferramentas. Ele mostrou o caminho. E é esse caminho que vamos percorrer juntos hoje. Passo a passo, com a palavra como lanterna e a fé como sustento. Porque se você chegou até aqui, se esse tema pousou no seu coração, antes mesmo de você terminar de ouvir a primeira frase, é porque há algo dentro de você que reconhece que essa batalha é real e que a vitória também é possível. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, este é o momento certo de se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque aqui buscamos, a cada vídeo, trazer palavras que edificam, que iluminam
e que transformam a vida espiritual de forma prática e real. E antes de seguirmos, preciso te contar sobre algo que tem mudado a vida espiritual de muita gente. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você vai encontrar o link para o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Senhor, de silêncio renovador, de palavra que toca fundo. Se a sua vida devocional está seca, se parece que o céu está distante, esse material foi feito para você. Acesse no comentário fixado. Para entender o que Jesus mandou você fazer com os seus pensamentos, é preciso primeiro entender de onde vêm esses pensamentos que tanto aprisionam. Porque o inimigo não é aleatório, ele é estratégico. E ele conhece muito bem o terreno da mente humana. A Bíblia não ignora essa realidade. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Repare na palavra vigilantes. Ela não foi colocada ali por acaso. Vigilância pressupõe que há algo a ser observado, e esse algo, muitas vezes, começa dentro da própria mente. O inimigo não precisa invadir a sua casa. Ele não precisa aparecer com chifres e chamas. Ele sussurra, ele insinua, ele planta uma sementinha de dúvida num momento de cansaço, de dor, de solidão. E aquela sementinha, se não for arrancada a tempo, cresce, vira uma raiz. E raízes fundas são muito mais difíceis de remover do que brotos pequenos. Pense em como isso acontece na prática. Uma pessoa recebe uma crítica no trabalho. Aquela crítica, por si só, poderia ser apenas uma observação. Mas a mente pega aquela palavra, vai ao arquivo das memórias antigas, encontra outras críticas parecidas, junta tudo num único pacote e apresenta uma conclusão. Você nunca foi bom o suficiente. Você nunca vai ser. Isso não é raciocínio. Isso é mentira vestida de lógica. E o inimigo é um mestre nisso. Jesus sabia disso com perfeita clareza. Por isso, em João capítulo 8, versículo 44, ele chamou o diabo pelo nome que ele realmente merece: mentiroso. E não apenas mentiroso, mas pai da mentira. Isso significa que toda mentira que já pousou na sua mente tem uma paternidade, tem uma origem. E essa origem não é divina. Quando você pensa, Deus me abandonou, isso não veio do céu. Quando você pensa, minha vida não tem conserto, isso não saiu da boca do Eterno. Quando você acredita que é indigno de ser amado, que seus erros são maiores do que a graça, que o passado define o futuro, saiba. Você está repetindo as palavras do pai da mentira. Você está sendo escravo de um discurso que nunca foi seu. E a pergunta que precisa ser feita agora é esta: por que deixamos essas mentiras entrarem? Por que abrimos a porta para elas? A resposta é dolorosa, mas necessária. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a guardar a mente. Ninguém nos ensinou, ainda crianças, que a mente precisa de vigilância, assim como a casa precisa de portas e janelas. E então, crescemos achando que todo pensamento que surge dentro de nós é verdadeiro, que se a mente produziu, é porque é real. Mas a palavra de Deus contradiz isso com uma autoridade que não deixa margem para dúvida. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo escreve: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Leve cativo todo o pensamento. Essa expressão é militar. Paulo está usando a linguagem de um soldado que captura um prisioneiro de guerra. Ele não deixa o prisioneiro vagar livremente pelo acampamento. Ele o captura, o contém, o coloca sob domínio. É exatamente isso que precisa acontecer com os pensamentos que se levantam contra a verdade de Deus. Eles precisam ser capturados, não ignorados, não reprimidos, mas capturados e submetidos à autoridade de Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma prática. É um exercício diário.
É uma disciplina espiritual que se aprende com o tempo, com a palavra e com a oração. Porque a mente não se renova por osmose. Ela não muda simplesmente porque você frequenta um lugar sagrado uma vez por semana. Ela muda quando você, dia após dia, alimenta o que é verdadeiro e recusa o que é falso. Quando você escolhe, conscientemente, não dar hospitalidade ao pensamento que mente sobre quem você é em Cristo. Que essa escolha começa no momento em que você reconhece que tem essa autoridade, que você não é refém da sua própria mente, que há um poder maior habitando em você, e esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Agora que já entendemos de onde vêm esses pensamentos que aprisionam, é hora de olhar diretamente para o que Jesus ensinou, não o que a cultura cristã popularizou, não o que virou frase de muro ou legenda de rede social. O que Jesus de fato disse, com profundidade e intenção, sobre a batalha que acontece dentro da mente humana. Jesus não era um pregador de superfície. Ele não veio apenas confortar, ele veio transformar. E a transformação que ele propõe começa sempre de dentro para fora, nunca ao contrário. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus é claro: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Perceba que Jesus não começa pelos atos, ele começa pelos pensamentos, porque ele sabia com a sabedoria do próprio Criador que nenhuma ação nasce do nada. Todo fruto tem uma raiz, toda colheita tem uma semente. Isso significa que a transformação da vida começa pela transformação do que se pensa. E não é possível transformar o que não se conhece. Por isso, o primeiro mandamento de Jesus para a mente é este: preste atenção, olhe para dentro, não com condenação, mas com honestidade. Encare o que está crescendo no jardim da sua mente e pergunte: isso veio de Deus ou veio do inimigo? Há pessoas que vivem décadas sem nunca fazer essa pergunta. Elas aceitam tudo que a mente produz como se fosse verdade absoluta, e assim constroem a vida inteira sobre fundações de mentiras que nunca foram questionadas. Jesus também ensinou em Lucas capítulo 21, versículo 19, que pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. A palavra perseverança aqui carrega o peso de quem não desiste, de quem continua firme mesmo quando a mente grita que é inútil continuar. Porque haverá momentos em que o pensamento vai insistir, vai voltar, vai bater a porta de novo. E é nesses momentos que a perseverança não é opcional. Ela é sobrevivência espiritual. Mas há um ensinamento de Jesus que talvez seja o mais poderoso de todos quando o assunto é a liberdade da mente. Está em João capítulo 8, versículo 32. E muita gente conhece a frase, mas poucos entendem o que ela realmente exige. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação não vem do conhecimento intelectual. Não é uma questão de saber muitos versículos de cor. A palavra grega usada aqui para conhecer é ginosko, que descreve um conhecimento profundo, íntimo, experiencial. É o tipo de conhecimento que transforma, porque não fica apenas na cabeça. Ele desce para o coração. Ele muda a forma como você vê a si mesmo, como você vê o mundo, como você vê o futuro. Isso quer dizer que a libertação da mente exige encontro real com a verdade. Não um encontro de domingo de manhã, um encontro diário. Um encontro que acontece no silêncio da madrugada, nas páginas da Bíblia abertas com fome genuína, na oração, que não é protocolo, mas conversa viva com o Deus que ouve. E qual é essa verdade que liberta? É a verdade sobre quem você é em Cristo, não quem o mundo disse que você é, não quem as suas falhas sugerem que você é, não quem o seu passado classificou que você é, mas quem Deus declarou que você é desde antes da fundação do mundo. Você é amado com amor eterno. Você é aceito no amado. Você é mais do que vencedor por meio daquele que vos amou. Essas não são frases bonitas para bordado, são declarações do Deus que não mente, registradas na palavra que não passa. E quando essa verdade começa a ser mais real para você,
do que a voz dos pensamentos mentirosos, algo muda. Não de repente, não com fogos de artifício, mas de forma profunda e permanente. A mente começa a encontrar um novo chão. Um chão que não treme quando a tempestade chega. Um chão que sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Jesus mandou você fazer exatamente isso. Conhecer a verdade. Habitar nela. Deixar que ela ocupe cada canto da sua mente que antes estava tomado pela mentira. E não fazer isso uma vez. Fazer isso todos os dias, como quem se alimenta, como quem respira, como quem não consegue viver sem. Porque a mente que vive na verdade de Deus não é uma mente perfeita. É uma mente em processo, em renovação constante, em caminhada. E é exatamente nessa caminhada que a liberdade vai sendo construída, tijolo por tijolo, versículo por versículo, oração por oração. Conhecer a verdade é o fundamento. Mas o fundamento precisa de uma construção sobre ele. E é aqui que muita gente trava. Porque saber o que fazer e realmente fazer são duas coisas completamente diferentes. E o inimigo conhece muito bem essa distância. Ele vive nesse espaço entre o conhecimento e a prática. É lá que ele trabalha com mais eficiência. Então a pergunta que precisa ser respondida agora é esta: como na vida real, no dia a dia de quem tem trabalho, família, preocupações e cansaço, como essa renovação da mente acontece de forma concreta? Como sair da teoria e entrar na prática da liberdade que Jesus prometeu? A palavra de Deus não deixa essa pergunta sem resposta. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo escreve com uma ternura que só quem já sofreu sabe produzir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repare numa palavra que muita gente passa rápido demais: guardará. A paz de Deus não é apenas um sentimento agradável, ela é uma guardiã. Ela monta sentinela na entrada da sua mente e do seu coração. Ela filtra o que entra. Ela barra o que não tem autorização para ficar. Mas essa paz não chega por acaso. Ela vem pela oração, pela súplica, pelas ações de graças. Isso significa que há uma responsabilidade do crente nesse processo. Deus não renova a sua mente enquanto você permanece passivo. Ele renova a sua mente enquanto você se move em direção a Ele. Que logo em seguida, no versículo 8 do mesmo capítulo, Paulo entrega uma das instruções mais práticas de toda a Bíblia para a batalha da mente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Esse é um imperativo, uma ordem. Paulo não está sugerindo uma possibilidade. Ele está apontando uma direção obrigatória para quem quer viver com a mente livre. E a direção é clara. Alimente o que é verdadeiro, o que é puro, o que é bom. Porque a mente se torna aquilo que consome, assim como o corpo se torna aquilo que come. Se você alimenta a sua mente com notícias que só trazem terror, com conversas que só produzem fofoca e amargura, com conteúdos que rebaixam o ser humano e zombam do sagrado, não espere colher paz. Você está plantando ansiedade, está regando o medo, está fertilizando o caos. Mas se você deliberadamente escolhe alimentar a mente com a palavra de Deus, com louvor, com testemunhos de fé, com comunhão verdadeira com irmãos que te edificam, a colheita vai ser diferente. Não imediatamente, não da noite para o dia, mas com o tempo, com fidelidade, a mente vai sendo transformada. E uma mente transformada produz uma vida transformada. Há também outra prática que Jesus deixou como exemplo e que poucos associam à batalha da mente: o silêncio intencional. Jesus se retirava. Ele buscava lugares desertos. Ele orava de madrugada antes que o mundo acordasse e trouxesse seus ruídos. Ele não estava fugindo da vida.
ele estava se abastecendo para ela. Lucas capítulo 5, versículo 16, registra com simplicidade o que era um hábito do Senhor. Ele, porém, retirava-se para os lugares desertos e orava. Se o Filho de Deus precisava desse silêncio, do que nós precisamos? O silêncio intencional não é ausência de vida, é presença plena diante de Deus. É o momento em que a mente para de correr, para de produzir, para de reagir e simplesmente escuta. E é no escutar que Deus fala. É no silêncio que a sua voz se distingue com mais clareza de todas as outras vozes que disputam a sua atenção. Outra prática poderosa é a declaração da palavra em voz alta. Há algo que acontece quando você deixa de apenas ler a verdade e começa a proclamá-la. Quando você olha para o pensamento de fracasso e diz em voz alta: "Posso tudo naquele que me fortalece." Quando você enfrenta o pensamento de abandono e declara: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Quando você confronta o pensamento de condenação com as palavras de Romanos 8, versículo 1, "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Essas declarações não são magia, não são repetições vazias, são a sua fé encontrando voz. São a verdade de Deus sendo colocada na posição de autoridade sobre a mentira. E a mentira não sustenta o confronto com a verdade proclamada. Ela recua, não sempre de forma dramática, mas ela recua. A liberdade da mente é construída nessas práticas diárias, pequenas, consistentes. Na oração de manhã, no versículo meditado no caminho para o trabalho, no louvor escolhido no momento em que o pensamento ruim insiste em voltar, na comunhão com Deus antes de dormir. São essas escolhas simples, feitas com fidelidade, que vão erguendo as paredes de uma mente renovada. Há um momento na vida de todo crente em que as práticas parecem não estar funcionando, em que a oração foi feita, o versículo foi lido, a declaração foi proclamada e mesmo assim o pensamento voltou, mais pesado do que antes, mais insistente, mais convincente. E nesse momento uma voz sussurra: "Não adianta, você nunca vai mudar, isso não funciona para você." É exatamente nesse momento que a batalha se decide. Não quando tudo está indo bem, não quando a fé é fácil e os cultos são animados e a vida parece tranquila. A batalha se decide no momento da insistência, no momento em que continuar parece inútil, mas você continua mesmo assim. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, fala sobre isso com uma honestidade que conforta e desafia ao mesmo tempo. "Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma." A provação da fé produz perseverança. Isso significa que os momentos em que a mente testa a sua convicção não são sinais de que Deus te abandonou, são sinais de que a sua fé está sendo forjada. Ferro que não passa pelo fogo não se torna aço. Crente que nunca enfrenta a resistência não desenvolve a musculatura espiritual que a vida exige. E há algo mais que precisa ser dito com toda a clareza e com todo o amor. A renovação da mente não é um projeto solitário. Deus nunca teve a intenção de que você travasse essa batalha sozinho. Ele te colocou num corpo. A igreja não é apenas um lugar de culto. Ela é um hospital, uma escola, uma família. E dentro dessa família há pessoas que já percorreram o caminho que você está percorrendo agora. Há testemunhos que têm poder de acender a fé quando ela está quase apagada. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz: "E se alguém prevalecer contra um, dois o resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa." Você precisa de comunidade. Você precisa de irmãos que oram por você, que te conhecem de verdade, que não te deixam acreditar nas mentiras que a mente produz nas horas mais escuras. Isolamento é um dos instrumentos favoritos do inimigo. Ele sabe que a mente solitária é mais vulnerável, que o pensamento não confrontado por nenhuma outra voz tende a crescer sem limite, que a dor guardada em silêncio apodrece por dentro. Por isso ele trabalha para afastar o crente da comunidade, cria ofensas,
alimenta mágoas, sugere que ninguém vai entender, que é melhor ficar quieto, que a igreja é cheia de hipocrisia e não vale a pena. Não ceda a essa voz. Ela não é da sabedoria. Ela é do isolamento que enfraquece. Mas existe ainda uma dimensão dessa batalha que vai além das práticas e da comunidade. Existe a questão da identidade, porque no fundo de toda escravidão mental há uma identidade distorcida. Há uma resposta errada para a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer: quem sou eu? Se a sua resposta para essa pergunta vem das suas falhas, você vai viver como um fracassado. Se vem das opiniões alheias, você vai viver como um refém. Se vem das suas conquistas, você vai viver em ansiedade constante, com medo de perder o que construiu. Mas se a sua resposta vem de Deus, tudo muda. Que a resposta de Deus está registrada com precisão em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, que nos chamemos filhos de Deus. E somos. Somos. Não estamos tentando ser. Não estamos esperando merecer. Somos. Agora. Com todas as falhas, com toda a história, com todas as cicatrizes. Somos filhos de Deus. Essa identidade é o chão mais firme que existe, porque ela não depende do seu desempenho. Ela depende da graça de um Pai que amou primeiro, que escolheu antes da fundação do mundo, que não muda de ideia conforme o seu comportamento muda. Essa é a verdade mais libertadora que a mente pode absorver. E quando ela é absorvida de verdade, quando desce da cabeça para o coração e do coração para os ossos, nenhum pensamento mentiroso consegue se sustentar diante dela. Porque como você vai acreditar que é indigno quando o Criador do Universo te chama de filho? Como você vai acreditar que está abandonado quando Ele prometeu nunca te deixar nem te desamparar? Como você vai acreditar que o seu passado define o seu futuro quando Ele declarou que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? A batalha da mente é, no fundo, uma batalha de identidade. E a vitória começa no dia em que você decide acreditar mais no que Deus diz sobre você do que no que os seus pensamentos dizem. Não é uma decisão tomada uma única vez. É uma decisão renovada a cada manhã, a cada tentação, a cada momento em que a mentira bate à porta. E cada vez que você abre a palavra em vez de ceder ao pensamento negativo, você está vencendo. Cada vez que você ora em vez de ruminar, você está vencendo. Cada vez que você escolhe louvar em vez de reclamar, você está vencendo. A vitória não é um destino distante. Ela é construída em cada escolha fiel, em cada pequeno ato de confiança no Deus que é fiel. Você chegou até aqui porque essa mensagem foi feita para você. A sua mente não precisa mais ser uma prisão. Jesus abriu a porta. A verdade libertou. O caminho está diante de você, pavimentado com a palavra, sustentado pela graça e iluminado pelo Espírito Santo. Que cada pensamento que vier contra você encontre, daqui em diante, uma mente firme, ancorada em Cristo, que conhece quem é e de quem é. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal, curta, deixe um comentário contando o que Deus falou com você hoje e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela agora. E não esqueça, no primeiro comentário fixado, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente.